parágrafo de número 312, você que está partilhando junto conosco nesta quinta-feira, hoje dia 28 de outubro. Então diz assim: Papa Francisco a todas as famílias e hoje de modo especial a cada um de nós, concluindo este 8º capítulo da Amoris Laetitia, não tenho dúvida nenhuma de que é o capítulo mais importante deste documento, porque nos traz para esta realidade das famílias, de fragilidade, e nos abre a mente para tentarmos acompanhar e ajudarmos esses casais nesta realidade tão sofrida e tão ferida da segunda união, da separação e tantos outros casos chamados de especiais. Papa Francisco, então, parágrafo 312, diz assim: isto fornece-nos um quadro e um clima que nos impedem de desenvolver uma moral fria de escritório quando nos ocupamos de temas mais delicados, situando-nos antes no contexto de um discernimento pastoral, cheio de amor misericordioso, que sempre se inclina para compreender, perdoar, acompanhar, esperar e, sobretudo, integrar. Então o Papa Francisco aqui vai recordando exatamente isso que nós falávamos agora há pouco. Ele fala de uma moral fria. O que é uma moral fria? É você pegar a doutrina, a lei moral da igreja. Existe uma moral matrimonial, existe uma moral cristã, existe uma moral também da sexualidade, e pegar esta moral e simplesmente de uma forma fria dizer quem está certo e quem está errado, mas não olhar a realidade, não olhar a história, a situação de cada família. Isso é uma moral fria. O convite é que nós possamos nos aproximar. A moral de escritório, diz aqui o Papa. Não basta uma moral de escritório. É necessário estar mais próximo das pessoas, mais próximo das realidades. Este é o convite. Então, para esse discernimento precisa estar cheio de amor misericordioso. Se você não sabe demonstrar amor e carinho, talvez você não seja a pessoa mais indicada para trabalhar com casais, principalmente em situações irregulares ou de situações de fragilidade. O Papa continua dizendo aqui, olha só, gente, que esse processo, este caminho de discernimento é para compreender. Primeiro precisamos compreender. Para compreender, nós precisamos conhecer a realidade. Conte a sua realidade, conte a sua história. Mas quem vai ouvir? Quem vai ouvir? Quem vai abrir os ouvidos para ouvir tudo isso? Depois, é necessário ainda perdoar. Eu compreendo, eu escuto a tua história, busco compreender, agora eu preciso perdoar. Por quê? Porque a pessoa que está ali partilhando a sua história, ela precisa de perdão. Ela precisa ser acompanhada. Por isso o terceiro passo, acompanhar. Precisa estar junto, acompanhando. Depois também é necessário esperar. Não adianta ter pressa. Cada um tem o seu tempo. E por último, integrar. E por último, integrar essa pessoa na vida da igreja, da comunidade, da sociedade. Essa é a lógica que deve prevalecer na igreja, para fazer a experiência de abrir o coração àqueles que vivem nas mais variadas periferias existenciais. É justamente isso, abrir o coração para aqueles que estão nessas periferias existenciais. Convido os fiéis, diz o Papa, que vivem situações complexas, a aproximar-se com confiança para falar com os seus pastores ou com leigos que vivem entregues ao Senhor. Este é o convite. Se aproximar dessas situações. E também os próprios casais busquem, se aproximem da igreja e da comunidade. E o Papa continua dizendo:
Nem sempre encontrarão neles uma confirmação das próprias ideias ou desejos, mas seguramente receberão uma luz que lhes permita compreender melhor o que está acontecendo e poderão descobrir um caminho de amadurecimento pessoal. Às vezes nós queremos um atendimento, é muito comum isso, procurarmos o padre, procurarmos um sacerdote ou um aconselhamento, mas já com alguns pressupostos, né? Eu vou lá, mas eu quero ouvir o que o padre o que eu quero que o padre diga, o que vai me agradar. Eu quero que o padre concorde comigo. Nem sempre. Muitas vezes não vão se confirmar essas ideias. Quantas pessoas que estão pensando no divórcio, quando procuram o padre, é para contar para o padre que o divórcio já está acontecendo. Mas nunca procuraram um apoio, um consolo, um conforto, uma palavra amiga. Esperaram a bomba estourar para daí e comunicar ao padre. Aí o que o padre tem a fazer? Já na beira do precipício? Já pulou? E o Papa continua dizendo assim: e convida os pastores a escutar com carinho e serenidade. Para nós cabe esta abertura, a escuta, com o desejo sincero de entrar no coração do drama das pessoas e compreender o seu ponto de vista, para ajudá-las a viver melhor e reconhecer o seu lugar na igreja. É necessário escutar. Mas não é uma escuta qualquer. O Papa diz uma escuta com carinho e serenidade. Um desejo sincero de entrar no coração do drama da pessoa, tentando ao máximo compreender o seu ponto de vista. Porque é muito fácil nós simplesmente, da onde nós estamos olhando, lembra que eu falava do olhar de misericórdia? O olhar de misericórdia não pode ser um olhar de cima para baixo. É um olhar na mesma direção. O olhar de cima para baixo é um olhar de arrogância. Por isso esse olhar, eu preciso enxergar o outro a partir do seu ponto de vista. Por que ele vive essa realidade? Vou tentar me colocar, claro que não conseguimos plenamente, mas ao menos tentar adentrar na realidade do outro, da sua vida, da sua história, para assim podê-lo ajudar e reconhecer também o seu lugar na igreja, porque há um lugar na igreja para todos, isso é fato. Mas qual é este lugar? Aí o sacerdote pode auxiliar nesse discernimento.